Muita paz, muita luz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Já pedindo de antemão para vocês me dizer se o áudio e a imagem ela tá boa, que hoje nós temos uma informação aqui muito forte, mas muito forte, muito poderosa mesmo. E eu tô sozinho aqui em casa. Eu preciso repassar essa canalização para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular, como é que tá, porque daí eu já começo. Tá bom. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola, eu tenho 37 anos de idade, sou formado em teologia, sou um dos adultos, né, que já foi chamado de crianças, semente das estrelas, índigo, cristal, assim como muitos espalhados durante todo o mundo, né, durante todo o planeta. Sou médio ostensivo também, desde criança, fui líder espiritual e religioso de várias religiões diferentes e atualmente trabalho como cabeleireiro e cuido de uma associação chamada Associação SOS Felinos. Então, sejam muito bem-vindos, muita paz, muita luz. Peço para quem for entrando, por favor, e compartilhando essa live nos outros grupos, nos grupos de WhatsApp. Então, vamos iniciar. Saudações, meus amigos. Hoje eu vou abordar a vida dos membros da linhagem de famílias antigas, aqueles que às vezes são chamados por outros nomes, tais como os Illuminatis, os poderosos constituídos, a elite dominante, a Cabala e alguns outros menos caridosos termos que não vou mencionar. Para ser claro, não estou atualmente me referindo aos ricos e poderosos que apareceram regularmente na imprensa, líderes políticos, líderes religiosos e os chefes de corporações multidimensionais. O que não são os que realmente controlam os assuntos planetários. Estes são as pessoas que vêm e vão com o tempo. Enquanto necessário, eles sempre se curvam ao poder, ao maior exercido por aqueles que eu agora vos falo. Mas seja como for, os membros das linhagens dessa família sabem que eles são. E são eles que eu me dirijo, embora eu suspeito que essa carta aberta será de grande interesse para muitos outros e além. Pretende-se especialmente que as sementes das estrelas, portadores da luz, tomem conhecimento do comunicado presente. Então, aqui eu começo. Uma carta aberta aos membros da linhagem de famílias antigas. Meus queridos amigos, devo começar dizendo que você é visto, conhecido, compreendido e amado, assim como você está agora. Talvez você vai se surpreender ao ouvir eu dizer isso. Há tanta coisa julgando vocês, aonde quer que vocês vão, não é? Você está sendo rotulado como escuro e mau, e as suas ações são automaticamente consideradas vis e desprezível por aqueles que sabem pouco de você ou da sua longa história, sinuosa história de como as coisas aconteceram, como são e como você veio a ser quem você é. Então, permita-me começar assegurando que não estou aqui para amaldiçoar ou até mesmo condenar você. Estou aqui para lhe oferecer uma perspectiva e uma escolha, mas fazendo-a de um lugar de compreensão amorosa. Antes que eu possa chegar a isso, permita-me dizer que eu sei que o seu único pecado real está em nascer na família em que você está.
entre as expectativas intensas que foram colocadas em cima de você desde o seu nascimento, o treinamento especializado do qual você foi submetido e ao escárnio que se acumulou sobre os da sua linhagem, que não seguiram as regras. Você foi programado desde o início para ser o que você se tornou, um portador de poder sobre os outros. Existem questões, assessorias e também como fato de suas linhagens familiares, ascendência pura, que pode ser rastreada através dos tempos, através de todos os tipos de antepassados ilustres. Certamente o caminho para o alto sacerdócio que serviram como os antigos deuses. Quando esses deuses ainda percorriam a terra, talvez você mesmo pense sobre essas histórias daqueles tempos antigos de deuses e heróis, monstros e magia como mito ou superstição. Talvez você entenda que seja a verdade literal e saiba que esses deuses antigos eram realmente visitantes de outros planetas da galáxia, utilizando tecnologias altamente avançadas, ou talvez mesmo tome o ponto de vista mais religioso desses assuntos e mantenha essas divindades como ser sobrenatural, como seus antepassados fizeram. Realmente, não importa como você interpreta as coisas, o que importa é a prova irrefutável das poderosas verdades antigas que foram dadas aos seus antepassados e que foram passadas através das gerações, que lhes permitiram governar a restante da humanidade. Não toda a humanidade. Sempre houve grupos, povos e nações que estiveram além do seu alcance, mas lhes foi dito que é o seu direito de primogenitura, a sua responsabilidade e privilégio governar sobre todos no planeta e todos em cima dele. E você acreditou nisso. E certamente parecia verdade. Os antigos ensinamentos que foram colocados em suas mãos têm servido muito bem a você e àqueles como você. Conforme você utiliza de astúcia, aqueles entre vocês que subiram ao topo são brilhantes e persistentes. Você usou as vantagens colocadas à sua disposição, muito, mas muito astutamente. Em primeiro lugar, para o seu próprio benefício, e em seguida, para o benefício da sua família, e para garantir a ascendência contínua da sua linhagem familiar. Em seguida, para cumprir acordos contratuais da sua família com outras linhagens de família. E, finalmente, em consideração ao papel de custódia que você tem exercido sobre o resto da humanidade. Na situação atual, uma parte da humanidade está alegremente inconsciente do papel que você exerce, ou mesmo das suas existências. E esse é o jeito que você gosta. Sem multidão chegando aos portões do seu castelo, utilizando forcados, quando eles nem sequer sabem que vocês existem. Então você executa os seus planos e jogos de poder e controle através de políticos, presidentes. Você astuciosamente esconde as suas atividades e lentamente expande o seu alcance a todas as esferas de poder e controle sobre toda a humanidade. E quando as ovelhas ficam desgarradas, você usa astúcia, habilidade para recuperar o poder e direção sobre elas. Talvez um pouco de guerra aqui ou ali, ou até mesmo para um bem maior, segundo vocês. Talvez uma revolução, talvez uma falha no mercado das ações, talvez até mesmo um surto de alguma doença criada sobre as suas ordens.
ou um ataque terrorista, ou um tsunami de imigrantes para dar ao povo algo a que temer. Ou claro, há sempre o popular, pão e circo. Você certamente tem certeza que o seu controle sobre a indústria do entretenimento é inflexível. E sobre todos os tipos de redes sociais complexas que você usa para tornar a população dócil e dependente dos seus governos e, portanto, de você. Todas as atividades são cada vez mais apenas uma parte do seu jogo e você usa para manter e aumentar o controle que exerce sobre a humanidade. Você aprendeu, claro, a oferecer para as ovelhas a pretensão do controle do seu próprio destino, mas você sabe que o verdadeiro poder está nas suas mãos. Desde não importar em que eles votam, como se revoltam, como eles opinam, você, seu grupo, sempre conseguem o que querem no final. Você tem conseguido uma série de vitórias ao longo de eras. Talvez a sua maior conquista é ter a oferta da moeda planetária, um truque interessante que devo dizer, e que neste momento você certamente possui praticamente tudo isso. E conforme a sua visão, aquele que detém o dinheiro do mundo possui o mundo, não é assim? E você também tem exigido de todos os funcionários eleitos do rebanho humano que acreditam ter o poder, que devem dançar conforme você puxa suas cordas. Eles se tornaram marionetes da sua vontade. Todos os governos, quase todos eles. E aqueles que não estão dispostos a dançar para você são removidos. E vocês colocam eles e mostram na mídia como muitas das vezes sendo terroristas e traidores da humanidade. Ou é mostrado a eles um rolo de filmes de presidente corajoso e orgulhoso, um homem com integridade, principalmente, que se atreveu a se levantar contra você. E como em plena vista do público ele foi assassinado. Tudo isso é um pouco antes dele poder começar a desfazer o seu poder sobre a sua oferta de moeda. No final, todos os líderes políticos obedecem às suas ordens, ou eles são simplesmente varridos. É ilusão que você concede para suas ovelhas é que elas podem controlar o seu próprio destino através da democracia. E é apenas isso, uma ilusão. Outro truque seu. E as agências de inteligência, outro movimento verdadeiramente ardiloso para levar a espionagem às estruturas de Estado, para manter o verdadeiro poder por detrás dos políticos, das agências de inteligência, para remover a supervisão política dessas agências e em seguida para controlá-los diretamente. Porque você sempre pode estar um passo para fora das sombras e mesmo assim permanecer invisível. A única falha em tudo isso, tanto quanto posso verificar, é a internet. De alguma forma, inesperadamente, algo como um truque eletrônico bobo, de mero interesse acadêmico, de repente floresceu do dia para a noite para algo muito mais poderoso e problemático, não é? E devido a essa mesma tecnologia que as ovelhas estão rapidamente se comportando de uma forma muito diferente. De repente, elas estão mais cientes de vocês, falando sobre vocês. Certamente, elas estão vendo e comentando sobre a cortina que você desenhou em torno de si mesmo. Se é que já não estiveram realmente espreitando por detrás da cortina. Como isso deve ser irritante. Você está à beira do triunfo total e agora, no último momento, surge essa aurora da consciência. Os seus nomes reais estão começando a ser revelados em fóruns públicos.
As pessoas estão começando a ver as suas mãos se movendo sobre as rédeas e sobre os políticos e presidentes de inteligências mundiais. Sim, com certeza. Ainda é um pequeno grupo que está ciente de vocês e fala de vocês. E sim, você conseguiu continuar definindo esse pequeno grupo como lunáticos, fanáticos e teóricos da conspiração. E você pensa que isso não ameaça os seus planos de atividade, por enquanto. Mas você está preocupado. Identificou a internet como sendo a maior ameaça ao seu poder e segurança, pois apesar de fragmentada e confusa, a verdade sobre você certamente está lá fora. Ela pode ser conhecida como qualquer um que realmente se interesse em olhar e analisar as evidências. E de repente existem ovelhas que estão se elevando do rebanho, transmutando-se em algo que você nunca viu antes. Certamente não. Em um volume a tal qual existe agora. E certamente não tão difundidas como elas em todo o planeta. Anteriormente, você podia isolar comunidades desistentes e resistentes, tal como os cátaros. Vocês lembram deles? Eles sabiam a verdade, ou pelo menos eles tinham uma versão da verdade que era contraditória aos seus objetivos, e os seus ensinamentos estavam atraindo os outros. Vocês precisavam encontrar uma solução. Então você usou um peão mais poderoso na época, a igreja, para matar a todos eles. E foi um genocídio do tipo mais brutal, eliminando não só a população, mas a ideia que os reuniu à unidade, queimando todos os seus livros de forma que tudo que se lembra deles agora é que, pelo que foi dito pelos seus inimigos, os que ganharam a guerra. E hoje você mal se lembra das cruzadas, talvez a mais brutal e sangrenta de todas as cruzadas. Não foi sequer lutada nas terras sagradas, contra os soldados ou inimigos da França ou contra o povo cristão. Os agricultores e camponeses assassinados a fio de espada, queimados até a morte em suas igrejas. Tudo porque você podia isolá-los completamente e matá-los. Você vai me perdoar se eu não te aplaudir. Táticas de sucesso como estão não ganham a minha aprovação. E tem havido muitas, mas muitas dessas vitórias de vocês. As famílias antigas têm conseguido sobre o resto da humanidade. Elas continuam atualmente. Você luta por poder e controle total sobre o Oriente Médio. E por isso que as coisas são como são nessa região. Você quer controlar as pessoas que pensam sobre religião islâmica, mas a verdade é que eles são o fundamento contra os juros, o que significa que os muçulmanos não aceitam o sistema bancário que você está usando para ganhar o domínio do mundo. E assim, o Islã se tornou um poderoso bloco contrário ao plano de vocês. Então, você ordena os seus planos, você trabalha para empobrecer, atormentar, radicalizar o mundo muçulmano. Você os classifica como sendo inimigos do mundo ocidental, os grandes terroristas. E você também controla os líderes muçulmanos e lhes garante que a mensagem promulgada seja de que o Ocidente é o grande Satã. E você também ensina ao Ocidente que todos os muçulmanos são terroristas, assassinos cheios de ódio abismal. E assim as rodas são postas em movimento. Nesse momento, uma onda de caos varre a Europa e, de uma forma ou outra, o resto do mundo. E tudo isso é parte dos seus planos.
Você deseja triturar e pulverizar todos aqueles que são contra os seus planos. Mas os muçulmanos estão muito longe de serem os únicos. Outros do seu truque é jogar um inimigo contra outro inimigo. A América foi fundada sob o princípio que era, na verdade, nada mais que uma rebelião aberta contra o seu poder. América livre. Livre do quê? Livre do seu jugo, do seu controle, é claro. Os princípios fundados da América foram diretamente contrários aos seus interesses. A Constituição americana realmente é um bloco de documento, um documento que promete liberdade e libertação para todos. Mas você reduziu, distorceu, manobrou e até ganhou o controle do governo americano de tal forma que a mais poderosa força militar tecnológica do planeta é a sua e apenas sua para utilizar contra qualquer um que se opor aos seus planos. Mas, se o seu controle se estende ao governo americano sobre a história do povo americano, essa é outra história. Individualistas fortes que continuam a acreditar nos seus próprios direitos de liberdade. Eles estão contra você a cada passo, mesmo sem saber quem são vocês. Eles resistem. Então, você travou uma guerra de atrito sobre eles. Você procura garantir que a comida e a água seja tóxica para enfraquecê-los. Você usa uma barragem tecnológica de todo tipo para manipulá-los e controlá-los, para enfraquecê-los e torná-los dóceis. É um golpe de mestre, de pura astúcia. Agora, você confronta a América e o Islã. Outro truque realmente ardiloso, como muitos outros, inteligente de sua parte. Eu vejo isso, eu vejo tudo. Embora eu deva admitir que não gosto, mas eu entendo isso. Quando eu olho para trás em todas as suas atividades coletivas, escolhas e decisões, dos tipos descritos acima que eu acabei de mencionar, eu realmente vejo se eles, porque eu tenho uma grande dose de compaixão e amor, e eu sei que como um fato claro e seguro, que é assim, que você realmente é, pouco diferente do que eu sou. A grande diferença é a viagem que você andou, no caminho que você escolheu. Uma vez que realmente todos somos um, você é a parte de um espírito eterno que andou no seu caminho, assim como eu sou outra parte desse mesmo ser e andei no meu caminho. O meu caminho leva para onde estou, unificando dentro do coração da mônada pleiadiana. O seu caminho leva você a estar em um corpo humano que carrega o manto, o fardo de ser um membro de uma das famílias mais antigas da Terra. E aqueles entre a humanidade que estão cientes de vocês os julgam mais duramente e fazem puramente por falta de autoconhecimento. Coloque-os em uma situação em que eles também fariam o que você tem feito, ou fariam até pior do que costumam julgar vocês. Eu sei também o que você faz para os outros. Você faz para si mesmo também. Então, eu não invejo os resultados de suas escolhas, mas a sua história não acabou. Você não terminou a sua viagem. No tempo devido, você também irá surgir espiritualmente e começa a retornar à unidade, como a sua própria entidade espiritual, porque realmente não há outro lugar para você ir. E isso começa e está começando a acontecer para alguns dos seus familiares. Talvez você tenha notado que alguns membros não parecem estar mais comprometidos com a causa antiga. Alguns parecem estar ficando suaves. Alguns parecem estar falando loucuras sobre abdicar do poder. Querem contar para as ovelhas a verdade. Na verdade, alguns têm realmente encontrado formas de se comunicar
essas verdades para a humanidade, usando essa tecnologia tão desprezada por vocês, a internet. É estranho que aqueles entre vocês que estão propondo esse novo curso de abertura e transparência, esse caminho de abdicação de poder, são também aqueles que entre vocês que estão mais interessados em questões de metafísica e espirituais. Sabemos que isso é nem um pouco estranho para nós, ter interesse em metafísica e espiritualidade para discernir que uma nova era já está agora nascendo, que o tempo de você vigiar a humanidade está no fim. Na verdade, está terminando sem um retorno do seu mestre, o seu escuro Deus Rei, e que não há mais nenhuma esperança real que ele possa voltar. Você está por sua conta, suas profecias secretas não deram em nada. Sentiram interesse em metafísica e espiritualidade, indica que existe uma mudança de guarda acontecendo, que uma nova ordem espiritual está começando, que aqueles que governam essa realidade a partir dos mais altos níveis, desde os reinos angélicos para baixo, estão ocupados assumindo o controle da humanidade. Isso é tudo o que você pode ver sobre o alvorecer da nova era. E é por isso que você está em uma bifurcação na estrada. E é por isso que você deve escolher agora. Mas antes de eu lhe dizer finalmente a escolha que você enfrenta, vou lhe dizer uma última coisa. Algo que você certamente deve ter notado, porque não é preciso nenhum conhecimento específico ou formação em qualquer espiritualidade ou metafísica para que a sua magia que está começando a falhar, independente do que você acredita que seja a verdadeira fonte do seu poder, você deve ter notado que a sua magia está diminuindo rapidamente. Tornar-se-á mais difícil a cada dia você exercer esse poder. Fecha um vazamento aqui na parede da represa e surge outra fissura jorrando ali. O jogo que parecia elegante, quase sem esforço para as gerações passadas, estão fazendo você e aqueles como você derramarem um suor real. É uma luta constante para manter o controle. Você está sentindo o estresse disso, dia e noite, e sente que está perdendo a sua aderência. Quanto mais você pensa que está perto a vitória, mais as coisas se tornam inacreditavelmente desafiadoras. A magia se tornou insustentável para vocês. Você certamente deve ter notado isso. Basta olhar para o progresso do controle da oferta da moeda mundial. Foi quase sem esforço executado o golpe de gênio criado com o dinheiro que flutua livre no padrão puro. A partir de então, houve um esforço menor para abrigar as nações do mundo, uma por uma, e seguir esse sistema fiat bancário, que é realmente o dinheiro por decreto, como seu decreto. O dinheiro é agora um mero número que reflete o que você diz que ele deve valer. Mas o truque da magia não está completamente completo, até que todas as nações façam parte dele. E é assim que você, utilizando o poder que tinha para expandir o seu controle, até que todas as últimas nações estivessem sobre o seu domínio. Existe os últimos se mantendo fora, e você os tem isolado e mantido sob pressão. Eles estão quase prontos para serem levados e controlados, mas exatamente aqui, nos últimos, você se enquadra perdendo aderência nas suas posições. Você
se vê que a sua energia está sendo desviada, nunca consegue agir para ganhar o poder total. E essa besta global de fornecimento de dinheiro que você pertence, e a você parece ter uma vida malévola própria, enquanto a maior parte dela se torna mais difícil de controlar. Meus amigos, o que vocês devem entender é que o planeta Terra existe no vácuo. Temos mantido o planeta em quarentena para a humanidade, como por todo o poder em decidir o seu próprio destino. Tem sido um estado de quarentena física. Impedimos outras civilizações galácticas de interferirem fisicamente, sim. Mas não houve nenhuma quarentena espiritual. Então, um pequeno, mas poderoso contingente de semente das estrelas e portadores da luz nasceram entre a população do planeta. E eles alteraram totalmente a consciência do planeta. Eles, pelo simples fato de sua presença, trouxeram uma nova consciência para a Terra. E eles estão agora atingindo níveis mais elevados de consciência. Eles aceleram e amplificam essas mudanças sobre o planeta. E você não pode nem parar, nem reduzir, nem alterar o curso dessas mudanças. A humanidade vai despertar. A humanidade chegará à autoconsciência. A humanidade vai fazer uma escolha coletivamente sobre a sua própria natureza. Isso está divinamente ordenado. E é o alvorecer da nova era. Está muito perto de acontecer. A janela da oportunidade que atingiu seu ponto médio lá em 2012 está começando a fechar, e antes que ela se feche, a humanidade terá decidido. Vocês, meus queridos amigos, são os observadores da velha ordem. Para você, terminou a tarefa de pastorear a humanidade através das longas eras de trevas do esquecimento. A humanidade precisava de uma mão orientadora que constantemente colocava ordem no caos conforme eles levantavam e deixavam de ir aos antigos deuses, conforme eles lentamente se curvavam aos traumas de serem brinquedos dos mais escuros, dos antigos deuses, suplicando objetos e favores dos mais amáveis dos seus antigos deuses. Você desempenhou um papel crucial. Você forneceu a ordem estrutural. Você forneceu a liderança e direção. Você fez tudo isso sem realmente ser outra coisa senão o mesmo ser humano da mesma terra que, como aqueles sobre a quais governou. Sim, você tem as suas linhagens familiares, mas que na verdade não é nada mais do que um clube exclusivo a qual você pertence. Você não é geneticamente mais especial do que o resto da humanidade, não é. Que alguns de vocês gostam de chamar de mestiços. Você não é de qualquer maneira biologicamente superior a nenhum dos seres humanos. Um cão puro pode ter muitos atributos excelentes e desejáveis, mas o vira-lata é mais robusto e menos sujeito a problemas de saúde. E é assim, é você para o resto da humanidade. E você, com certeza, não são espiritualmente superiores também, de forma alguma. O que você tem é o conhecimento antigo, a formação especializada em uma vasta rede de controle, e que agora você também tem uma escolha. Por um lado, você pode escolher lutar contra a ordem, definitivamente determinada. Você pode resistir à mudança das eras e ficar debaixo da dor e a autodestruição, enquanto você luta contra o invisível absoluto. Ou você pode abraçar a mudança
E ao fazê-lo, fazer parte de algo bonito, novo e glorioso. Na verdade, agora são os tempos em que você pode ser assim e desejar um passo à direita para fora das sombras e seguir a luz. Você pode emergir como um farol luminoso. Você pode passar a obscuridade, exultando para a glória, amando e reverenciando. Você pode, só depende de você. Ou você pode permanecer ligado ao que está acabado. Você pode lutar com unhas e dentes até o amargo fim e somente conhecer a derrota amarga. Você pode se encontrar em um beco sem saída física, emocional e espiritual na sua vida. E mais, nenhum lugar reencarnar que aceitará as suas escolhas. Você pode se encontrar nas profundezas do vazio, devastado do tormento espiritual. Tudo depende de você. Eu lhes ofereço essa escolha agora. Não porque eu preciso de vocês para decidir sobre qualquer caminho a seguir. Nem eu, nem a minha família de semente das estrelas, nem a maioria da humanidade, da qual eu gosto tanto, e será afetado por essa escolha. A diferença entre a sua escolha, dessa ou daquela maneira, do grande esquema das coisas, é extremamente pequena. Toda a humanidade irá enfrentar a tempestade que vem no momento do despertar e vai fazer a sua escolha, independente do que você faz ou não faz. Isso está absolutamente predestinado. A nova era vai começar, independente das suas escolhas e ações. O que você escolhe sobre os assuntos são pequenos o suficiente para eles, mas isso não importa muito para você. Eu aponto para essa escolha como uma compaixão por você. Eu faço isso porque se eu estivesse no seu lugar, eu gostaria de ser alertado. E essa escolha, nesse momento crucial, assim, em termos práticos, quais são as escolhas que eu defendo ou que deveria ser o resultado das escolhas para você? Meus caros amigos, estou sugerindo que vocês comecem a aprender a ouvir os seus corações. E não quero dizer o seu coração físico, mas seu coração emocional. Quero dizer o seu coração espiritual. Este é o lugar onde você se conecta com a mesma grande unidade a qual todos nós pertencemos. Se você ouvir o seu coração espiritual, você vai descobrir que existe orientação e sabedoria lá. O seu coração pode levá-lo a fazê-lo a melhores escolhas possíveis, que servem ao bem maior de todo mundo. Se você não é capaz de ouvir o seu coração, você pode escolher por alguém que possa ensinar-lhes como ouvir. E muitos sobre a Terra nesse momento estão ensinando exatamente essa habilidade. Ou você pode fazer as outras coisas que vão te levar ao caminho correto, resultando na sua abertura do coração espiritual, especificamente na sua circunstância. E você pode se perguntar: o que eu posso fazer agora para abrir as portas para o resto da humanidade? Há uma maior consciência e compreensão da situação. O que eu posso fazer agora para criar menos segredos e mais transparência? O que eu posso fazer agora para dar à humanidade uma maior escolha e autocapacitação? O que eu posso fazer agora para promover maior paz, harmonia, compaixão e compreensão? O que eu posso fazer agora para facilitar a transição para o alvorecer da nova era? Como eu posso aumentar o consciente do amor do mundo? Como eu posso diminuir o consciente do sofrimento do mundo? Esses são os tipos de pergunta que você deve responder para si mesmo. E se você deseja participar das mudanças que estão acontecendo, envolver-se com esse processo, fará com que você encontre em seu coração energético e ele permitirá que você conheça
a dose do sabor de ser amado por quem você é, tanto quanto pelo que você faz. Você vai se sentir a mão da orientação divina em seu coração, e conforme você faz isso, você também vai começar a ser capaz de perdoar a si mesmo por tudo que você fez no passado. Você vai descobrir finalmente que você é capaz de perdoar a sua linhagem de antepassados por tudo que eles fizeram através dos tempos. E você vai se surpreender com a capacidade que os outros terão de perdoar você e a sua linhagem. A compreensão e a compaixão estão alvorecendo. Por um longo tempo, você será motivado pelo amor e a mão da proteção divina estará sobre você. À medida que esse processo se desenrola, envolva-se com esse processo de coração e alma e não haverá necessidade de repercussão negativa em tudo. Você pode pagar o preço dos seus atos e escolhas no amor, ao invés de sofrimento e dor. Mas você deve fazer essa escolha. E você deve escolher isso. Você vai se encontrar na transição da nova terra, como o resto da humanidade. Também escolheu isso. Se você deseja que as suas habilidades em administração e gestão possam ser utilizadas para propósitos benevolentes, você pode encontrar uma grande demanda por uma posição de liderança. Ou, na verdade, você pode optar por uma vida calma, pacífica e gentil em um belo campo, um canto do mundo qualquer, onde secretamente você sempre almejou dentro do seu coração. Tudo depende de você. A questão realmente é que você verá abençoado, abundância de muitas opções atraentes, se você escolher ser guiado pelo amor. É isso. Contraste fortemente com a opção da autodestrutiva, sem saída, que fica no final da estrada se você continuar a escolher a partir de um lugar do medo do seu coração fechado. E isso eu precisava compartilhar com você nesse momento. Eu sei que todos vocês estão prontos para essa mensagem e vão recebê-la. Nós temos maneiras de garantir isso. Eu também queria compartilhar essa mensagem para você da forma mais aberta possível, já que parte da cura que está sendo disponibilizada para a humanidade virá do entendimento de que você não é tão o outro como eles pensam, até que eles possam se ver na sua posição. Você terá dificuldades para romper as fronteiras. Nessa mensagem, pela maneira que eu trato a humanidade, pode ver que você não é nenhum tipo de inimigo demoníaco, que vocês são seres humanos como eles são, que vocês está perdido e ferido como eles estão, que você fez os mesmos tipos de escolhas para fora do medo e da dor como eles fizeram, que você pode se curar, se perdoar, se amar como eles puderam, e grandes e bonitas flores existirão para você, conforme vocês as escolherem, e assim como existem para a humanidade. E finalmente eu desejo à humanidade que veja que realmente fez o que era exigido de vocês. Você segurou o leme no vácuo, deixando quando os antigos deuses partiram. Você fez isso durante toda a era do esquecimento. E que a última análise era o que foi contratado para fazer. Com compaixão, deixo-vos agora com as suas escolhas. Eu sou Adamo, da entidade monádica da civilização pleiadiana, falando com você através do meu querido Zingate. Bom, mais uma vez, nós agradecemos por essa linda canalização da consciência, né, de Adamu,
canalizada, que talvez alguns de vocês já tenham visto ou já tenham ouvido, mas como todas as canalizações são eternas, atemporais, e mais uma vez eu ouvindo essa canalização, eu vi o como cada vez mais ela se torna cada vez mais presente na nossa vida, nas nossas épocas. O como faz com que nós não enxergamos o outro como inimigo porque não tem o outro. O como faz como a gente refletir, será que se nós estivéssemos no lugar dessas pessoas, nós não faríamos a mesma coisa ou até pior do que eles fazem? São muitas coisas para refletir nessa mensagem, meus queridos. Não é uma mensagem apenas para você ouvir uma vez ou duas vezes. É uma mensagem para você ouvir várias vezes e refletir, principalmente desse amor divino para com toda a humanidade, independente dos atos que nós praticamos no passado. Então, mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês e desejando muita paz e muita luz.